Esse é um canal em homenagem ao mundo das letras. Os vídeos que você vai encontrar aqui, eles vão ser voltados ou para a escrita ou para a leitura. E que tipo de escrita e leitura que nós vamos conversar aqui? As mais diferentes, tanto comercial quanto histórica e eventualmente também literatura, enfim, poesia, tudo que se relaciona com o universo das letras. Sou Gisele Lance, copywriter de profissão, historiadora em formação, e isso não foi para rimar, e sobretudo uma apaixonada pelo mundo das letras. Então, seja bem-vindo ao canal. O vídeo de hoje é uma resenha sobre este livro aqui, o Fahrenheit 451, do autor americano Ray Bradbury. Como você deve saber, esse livro é uma distopia. Juntamente com 1984 e também com Admirável Novo Mundo, eles formam uma tríade que é, no mínimo, de leitura obrigatória. Por que eu digo no mínimo de leitura obrigatória? Primeiro, que são obras muito bem escritas, textos muito bem escritos. Segundo, e o mais importante, é porque são temas extremamente atuais que precisam ser considerados e a gente precisa pensar acerca dele. Então, como eu dei 2 motivos obrigatórios para fazer a leitura da famosa tríade distópica, claro que hoje a gente vai focar aqui no Fahrenheit 451, vamos nos atentar a essa ordem que eu disse, né? Então, o primeiro motivo é por ser um livro bem escrito, um texto extremamente fluido, mas eu diria que com qualidade poética, né? Quando eu falo qualidade poética, por exemplo, uma coisa que é muito comum a textos poéticos, poemas, textos mais estruturados, enfim, comparações, metáforas, então a gente encontra aqui bastante. Você vai ver muito como alguma coisa, e aí ele vai escrever daquele como, fazendo aquela comparação de 2 coisas distintas, mas com pontos em comum. Eu mencionei as comparações, as metáforas que, na minha visão, dão qualidade poética ao texto, mas não é só esse aspecto técnico, vamos dizer assim. O próprio conteúdo do livro, por ser um livro que fala sobre livros, de certa forma tem uma metalinguagem aí, livro que é também uma homenagem aos livros, aos autores, ao que foi escrito, né? Então ele passa sentimento também, ele passa um afeto, e às vezes os textos poéticos que têm mais essa capacidade, né, ou talvez esse intuito de passar mais sentimento. Agora, partindo para o enredo. Outro motivo que eu destaquei aqui de leitura obrigatória, que torna essa leitura obrigatória, bem como a tríade distópica famosa, é o fato de ser um tema muito atual. A gente precisa falar sobre como as coisas elas estão ficando aqui no livro. Era uma projeção, hoje a gente vive uma realidade de como as coisas estão extremamente superficiais, rasas, rápidas, tem que ser tudo muito rápido, muito instantâneo, e como as relações elas ficaram artificiais, virtuais, talvez por conta, né, muito por conta do virtual, e pouco profundas. Eu acho que, sobretudo, esse livro trata desse alerta. Um alerta para que a gente preste atenção às coisas ditas simples da vida, que a gente contemple mais, que a gente saboreie mais. Isso a gente vê muito na relação da personagem principal, que é o bombeiro, né, com a mocinha, a Clarice. Eu não vou ficar entrando muito em detalhes aqui para não dar spoiler, né, porque pode ser que tenha gente que não tenha lido o livro. Mais um vídeo para instigar a leitura. Em resumo, eu diria que é um livro que é uma homenagem aos livros, ao que já foi escrito, é um alerta, e é um livro que, apesar de em alguns momentos ele passar uma tensão, nada comparado a 1984, mas ele passa uma tensão e até um certo medo, talvez, né? Mas ele é um livro que dá uma esperança, que você vê uma luz ali no fim do túnel. Eu gostaria de ler um trechinho aqui, que eu acho interessante, de tantos, né? Onde diz assim:
que Montag não sabia nada, que nem sequer sabia que era um tolo, mas apenas desconfiava. E fiquei pensando sobre essa frase me pegou, porque tem muitas aqui, mas por que eu destaquei essa? Por dois motivos. Porque no contexto aqui da história, a princípio, você analisando, você vê que o quanto as informações, o conhecimento, ele é importante na formação de um indivíduo, intelectualmente e como ser ali. Então, a primeiro momento é isso. Mas num segundo momento, talvez mais profundo, eu gostei muito que essa frase, ela traz uma espécie de uma humildade que a gente precisa sempre cultivar, que está muito relacionado à dúvida, sabe? Quando você sabe demais ou acha que sabe demais, você fecha muito as possibilidades. E quando você dá o benefício da dúvida, acho muito enriquecedor. Como diria o Abu Janra em Provocações, a gente precisa idolatrar a dúvida, né? Esse questionamento mesmo, sabe? Será que é isso mesmo que eu acho? Será que eu sei dessa informação realmente? E o que eu não sei? Enfim, quando você reconhece isso, né? E existe duas coisas, né? As coisas que a gente sabe que não sabe e as coisas que a gente nem sabe que não sabe. Mas é importante ter essa consciência e essa humildade para que haja uma evolução, realmente. Então vou finalizar aqui a resenha e fico com essa sensação, que eu não sei se eu consegui passar alguma coisa, mas tomara que eu tenha pelo menos instigado a leitura desse livro, porque qualquer coisa que se fale sobre esse livro é isso e mais o que você vai descobrir lendo. E aqui eu estou citando o início do livro, o prefácio, e enfim, espero que você leia, que você aproveite, e se você já leu, diga aqui nos comentários o que você achou. Até a próxima, beijos, tchau! Então vou finalizar aqui a resenha